Vamos ver alguns exemplos sobre força de atrito, né? A gente já viu que a natureza microscópica da força de atrito está correlacionada com as micro-rugosidades da superfície. Também que existem vários tipos de força de atrito, por exemplo, o atrito seco, né? Como o pneu e o asfalto seco, o palito de fósforo quando a gente passa pela caixa de fósforo. Okay? Atrito em fluidos, como é o caso do óleo na pista de boliche para a bola deslizar, e atrito interno. E a gente aprendeu que as forças de atrito podem ser classificadas em atrito cinético, que está correlacionada com o movimento do corpo. Se um corpo tem movimento e existe atrito, o atrito que ele possui é atrito cinético. E atrito estático, que o corpo está parado, como já diz o próprio nome, né? Então, a força de atrito estático, ela vai de 0 até um valor máximo. À medida que se aplica uma força no corpo, a força de atrito estático cresce, ela é crescente até um valor máximo. A partir desse valor máximo é o estado em que o corpo está na iminência de movimento. Quando ele entrar em movimento, a força de atrito diminui, né? Passa a ser um atrito cinético. Então, a força de atrito cinético, a gente vê que ela é praticamente constante e é proporcional ao coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Já a força de atrito estático vai de 0 até o valor máximo. Apenas o valor máximo que é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a normal. Ok? Vamos aprender mais? Então, vamos ver o exercício 5.66, do livro de texto de vocês. Ele diz o seguinte: o bloco A da figura pesa 60 newtons, o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície sobre a qual ele se apoia é de 0,25, o peso P é igual a 12 newtons e o sistema está em equilíbrio. Calcule a força de atrito exercida sobre o bloco A. Letra B. Ache o peso máximo que permite ao sistema ficar em equilíbrio. Então, vamos começar fazendo os DCL dos três corpos que compõem o sistema. O corpo A, o corpo de peso P e do nó, né? Então, vamos começar fazendo o DCL dos três elementos importantes que compõem esse sistema. O corpo A, o peso P e o nó. Então, fazendo o DCL do corpo A, temos tração, força normal devido ao contato com a mesa, o peso do corpo A e, se ele está na iminência de se deslocar para a direita, a força de atrito está para a esquerda. Do corpo com peso P, ele tem uma tração que é diferente da tração de A, que é uma outra corda, e o peso P. Ok? No nó, por ação e reação, se existe uma força T1 que puxa o bloco A para a direita, por ação e reação no nó, teremos uma força da direita para a esquerda, T1. Mesma intensidade, mesma direção, mas sentidos opostos. Se existe uma T2 aplicada ao peso P, por ação e reação, existirá uma T2 em sentido oposto no nó, né? Com mesma intensidade, mesma direção, mas sentido oposto. E aqui na terceira corda teremos um T3, formando aí um ângulo de 45 graus. Então, vamos nos concentrar no item A. O bloco A pesa 60 newtons e o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície é 0,25. O peso P é igual a 12 e você quer a força de atrito exercida sobre o bloco. Note que ele não falou que o corpo está na iminência de movimento. Então, a força de atrito exercida não necessariamente é a força máxima, né? Aí o que a gente sabe é que o sistema está em equilíbrio, né? Então, só por curiosidade, podemos calcular quem é a força de atrito máxima do corpo A. MI vezes a normal, como está na horizontal, né? NA igual a PA, então MI vezes PA. Então, a força de atrito máxima é 15 newtons. E a gente sabe que o peso P vale 12 newtons. Então, a força de atrito máxima é maior que o peso que está pendurado. Tá? Não necessariamente a força de atrito que a gente está procurando é a máxima. Né? Então, como que a gente resolve isso? A gente aplica a primeira condição de equilíbrio. No bloco A, eu tenho T1 menos FAT igual a 0. No Y, eu tenho NA
menos PA igual a zero. Dessa equação aqui, eu sei que T1 é igual a FAT. No bloco 2, eu tenho T2 menos P igual a zero. Então, T2 igual a P. Correto? Então, a gente já sabe que T1 igual a FAT e T2 igual a P. Olhando para o nó, a gente consegue aplicar a primeira condição também. Na direção x, né, eu tenho a projeção de T3 na direção x, a gente vê que é cateto adjacente esse ângulo, então é T3 cosseno de 45 menos T1 igual a zero. E na direção y? Na direção y, eu tenho T3y, que é o cateto oposto a esse ângulo, né? Então, por isso que ele envolve seno de 45, menos T2 igual a zero. Estão entendendo, pessoal? Alguma dúvida? Vamos lá? Então, veja só. Resumindo aqui as nossas equações, né? A gente viu que T2 igual a P, T1 igual a FAT, T3 cosseno de 45 menos T1 igual a zero, T3 seno de 45 menos T2 igual a zero. Se eu pegar essa equação A3 aqui, eu posso isolar T3. Né? Como? Eu passo T1 para o outro lado, com sinal positivo, e cosseno de 45 dividindo. Só que eu já sei que T1 é igual a FAT. Ok? E T3, pela quarta equação, eu passo T2 para o outro lado e passo 145 dividindo. E eu sei que T2 é igual a P, que vale 12 newtons. Então, se T3 é FAT sobre cosseno de 45 e T3 é P sobre seno de 45, o cosseno cancela com o seno e o FAT é igual ao peso, que foi fornecido no enunciado do problema com 3 AS, 12 newtons, então é 12,0 newtons. Ok? Se a gente se lembrar do valor máximo, que era 15 newtons, a gente descobre que nesse instante estudado no item A, o FAT estático não é máximo. O corpo não está na iminência de movimento. Eu poderia pendurar um peso um pouquinho maior, que ainda assim o sistema permaneceria em equilíbrio. Correto? E no item B? No item B, ele quer o máximo peso que eu posso pendurar para o sistema ainda permanecer em equilíbrio. O peso significa que o meu sistema está no limiar de entrar em movimento. Se o sistema está no limiar de entrar em movimento, significa que a força de atrito estático deve ser máxima. Né? Sabemos que se for um pouquinho maior do que a condição que o atrito estático é máximo, né, a força é máxima, a gente sabe que o sistema deixa de estar em equilíbrio estático e passa a entrar em movimento, ou seja, a força de atrito passa a ser cinética. Já tínhamos calculado a força de atrito estático, né? Aqui, retomando as equações que já tínhamos obtido aplicando a primeira condição de equilíbrio. E a grande diferença do item B para o item A é que no item B queremos P. Só que agora vamos impor que o FAT é 15 newtons, é igual a 15 newtons, ou seja, está no limiar de deslizar. Por quê? Porque queremos o peso máximo. Vamos lá? Então, veja só. Da terceira equação, eu tenho que T3 é T1 sobre cosseno de 45, T1 é FAT sobre cosseno de 45 e o FAT máximo é 15. Correto? Na equação 4, eu sei que T2 é igual a T3 seno de 45. Mas T3 eu já sei que é 15 sobre cosseno de 45, correto? Então, seno cancela com cosseno e eu tenho que T2 é 15 newtons. Ou seja, o peso máximo que eu posso pendurar é igual exatamente ao FAT máximo, 15 newtons. Se eu pendurar um peso menor, o sistema permanece em equilíbrio. Se eu pendurar um peso maior, eu começo a ter um movimento.